Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, boa tarde a todos vocês. Quarta-feira, 24 de setembro de 2025, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Vamos lá, gente. Ontem, em mais uma Assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, proferiu um discurso, né? O Brasil é o país que sempre abre, desde ali a fundação da ONU pós-Segunda Guerra, que sempre tem o privilégio aí de abrir os trabalhos das assembleias da Organização das Nações Unidas. O Lula proferiu um discurso muito importante, um discurso histórico, a despeito, eu quero, isso é uma colocação minha, é claro, a despeito de a ONU ter muito pouca eficácia, está bastante desmoralizada, ser mais troca de palavras do que efetividade, o governo Lula poderá, né, em vésperas aí de entrar no ano eleitoral, poderá aproveitar esse discurso histórico do presidente Lula por lá, para aumentar ainda mais a sua popularidade, que está numa curva ascendente, felizmente. Vamos analisar aqui alguns pontos importantíssimos, alguns pontos que eu considero cumes, pontos altos do discurso do Lula, proferido ontem, na terça-feira, 23 de setembro de 2025, inclusive desdobrar na fala do presidente dos Estados Unidos, o nazista Donald Trump, que, para desespero, né, dos seguidores nazifascistas do bolsonarismo e do trumpismo que há aqui no Brasil, o Trump disse que teve uma impressão muito boa do Lula, que deu um abraço no Lula ali nos corredores das Nações Unidas, que os dois poderão se encontrar na semana que vem. Vamos analisar todos esses aspectos em mais essa aula ao vivo aqui com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, ou um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, o Lula fez um discurso importante, um discurso histórico,
Vocês se lembram de que o Obama, certa vez, falou: "This is the most popular politician in the world", referindo-se ao Lula, que era o político mais popular do mundo. E é óbvio que na campanha eleitoral daquele ano, ou do ano seguinte, agora não me lembro exatamente em que ano foi isso, o Partido dos Trabalhadores utilizou essa fala do Obama, dado o caráter colonizado que tem as redes privatistas, golpistas de televisão no Brasil, e são lacaias dos Estados Unidos, então tiveram que repercutir, isso contribuiu aí para uma reeleição do Lula. Aí deve ter acontecido em 2006, 2005, sei lá exatamente em que ano foi isso. O Lula esteve, então, nas Nações Unidas, proferiu um discurso. Eu fiquei pasmo, porque o Lula, ele aparentemente, do que eu me lembro, ele não estava com papéis nas mãos, então ele decorou o discurso com a sua eloquência contumaz, só que o Lula é um grande improvisador, né? Ele fala muito bem no improviso, só que ontem ele tinha notoriamente ali o discurso de cabeça, de coração, e inclusive eu fiquei sabendo que a Rosângela, primeira-dama do Brasil, a socióloga Rosângela Janja, estava utilizando uma blusa da Palestina. Fundamental essa posição política da Janja em favor aí dos palestinos oprimidos ali na faixa de Gaza e potencialmente na Cisjordânia. O Lula fez um discurso com tópicos muito importantes e um dos pontos fundamentais que o Lula levantou, claro, houve muitas críticas aos Estados Unidos, sem mencionar, né, o nome do presidente Donald Trump. As críticas foram virulentas e contumazes e muito importante que se as faça. O Brasil é o país que recebeu a maior carga de sobretaxas, o peso de sobretaxa, o maior peso de sobretaxas impostas pelos Estados Unidos no mundo. E isso diz respeito tanto a questão, a gente pode até citar a questão contingente do bolsonarismo, mas se o Trump fosse tão amigo dos bolsonaristas assim, não teria dito o que disse sobre o Lula. O Lula é um cara legal, gostei dele, eu só faço, I only do business with people I like, eu só faço negócio com pessoas de que eu gosto, né? O Donald Trump dizendo ontem, we're going to meet soon, maybe next week, nós vamos nos encontrar brevemente, talvez aí na próxima semana. E então ele não diria isso. A questão, o buraco é mais embaixo, né, gente? Aí a questão da soberania, da dimensão de que o Brasil tem feito parcerias Sul-Sul, tem prestigiado a China, o Brasil, no encontro dos BRICS, sediado aqui no Brasil, faz um estudo para uma ferrovia que vai do Porto de Ilhéus, no sul da Bahia, até Chancay, no Peru, para burlar o Canal do Panamá, singrando as Américas. Então, os Estados Unidos sabem que o Brasil tem eleição no ano que vem, portanto, tem uma questão aí de tentar influenciar o resultado eleitoral no Brasil, além do que o Donald Trump é um golpista contumaz e não foi punido por ser o líder da invasão ao Capitólio em janeiro de 2020, depois da sua, ou janeiro de 2021, se eu bem me lembro, depois da sua derrota eleitoral. Né? Ao passo que no Brasil houve o julgamento dos golpistas, o nazista Mor, Bolsonaro e Caterva e seus asseclas foram condenados. Quero agradecer aqui a querida Thelma Guelpa, minha querida aluna e amiga, que manda um superchat e apoia aqui o canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Obrigado, querido. Um forte abraço para você, tá? Então, o Lula falou que democracia, na verdade, assim, gente, para nós que estudamos pensamento político, história política e tudo mais, as colocações do Lula, por exemplo, em relação ao fato de que democracia não é apenas democracia eleitoral, elas são básicas, elas são lugares comuns, digamos assim. Não tem nada de novo nisso, né? Mas é importante, importantíssimo, eu diria, frisar, porque aí o Lula, ao dizer que democracia não pode conviver com pobreza, que democracia não pode conviver com extremismo de ódio contra imigrantes, ele está falando tanto da sua luta no Brasil
contra a desigualdade social, quanto do que está acontecendo nos Estados Unidos, que, com uma desindustrialização galopante, reverteu o American Dream e American Nightmare, ou seja, o sonho americano em pesadelo. As pessoas não estão dopadas de fentanil nos Estados Unidos à toa. As pessoas estão endividadas, as pessoas têm uma dificuldade maior de achar empregos, as indústrias, os empregos de melhor qualidade não estão abundantemente por lá, as indústrias estadunidenses zarparam para a Ásia, e nós estamos nesse processo dos Estados Unidos. E a culpabilização dos imigrantes, esse extremismo que o Lula atribuiu, xenofobia, culpabilização dos imigrantes e extremismo, ele disse, não adianta ter democracia eleitoral se não tem combate à pobreza e combate ao extremismo. Obviamente, o Lula estava se referindo aos Estados Unidos. Além do que falou das sobretaxações dos Estados Unidos, que são completamente arbitrárias. Esse é um ponto importante, porque o Lula aí faz um diagnóstico essencial de que o mundo está assistindo ao colapso das democracias. E eu já falei com vocês aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassolera, a esse respeito. Porque talvez os oligopolistas... Gente, nós estamos há poucos anos de haver trilionários no mundo. Trilionários. Já as fortunas na casa de bilhão ou bilhões são indecentes. Agora, trilhões... Gente, o PIB do Brasil, se eu não me engano, está em algo em torno... Deixa eu colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, PIB do Brasil. Deixa eu colocar o PIB nominal. O PIB do Brasil é aproximadamente de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, tá? Mais ou menos. 2 trilhões e 179 bilhões de dólares. Vocês já imaginaram um trilionário, ter metade do PIB do Brasil? Gente, esse é um grau de dissociação completa do tecido social, de destruição completa da base da sociedade. Por quê? Porque esse camarada, ele vai fazer política, ele vai comprar parlamentos ao redor do mundo, ele vai destruir bens públicos, serviços públicos em prol de privatização para multiplicar ainda mais. Isso é função da destruição dos ideais da esquerda, do socialismo real e de um capitalismo que agora é só canino, só mostra os seus caninos, do turbocapitalismo neoliberal. Então, me parece que por causa dessa concentração de renda e pela dimensão de que os oligopolistas entendem que já tem tecnologia suficiente ou teriam tecnologia e força suficiente para competirem com a China, se os Estados Unidos jogarem fora quaisquer resíduos liberais e democráticos das suas instituições, encampando um projeto ditatorial, que é, como nós sabemos, o projeto do Trump, então nós temos a falência das instituições liberais. O capitalismo não é liberal. Os liberaloides hoje, em termos econômicos, não sei onde eles estão. Se estão em Marte, talvez eles estejam com as mãos dadas com os socialistas estilo soviético. Ambos, sei lá, em algum tipo de galáxia paralela, achando que seus projetos ainda existem, né? Então não tem liberalismo econômico mais. Você sabe quem sofre concorrência? É o dono da lotérica, o dono da padaria. E ainda padarias pequenininhas, hein? O dono da lanchonete. Esses sofrem concorrência. Os grandes capitalistas são oligopolistas, são monopolistas e assim por diante. Então o Lula tocou num ponto fundamental. Vai ter repercussão mundial? Sei. Vai ter o quê? Não, gente, a gente está numa situação aí terrível nesse sentido, mas é muito importante, ao menos, mencionar esse aspecto para dizer que não existe democracia substancial, a não ser democracia formal, sem combate às desigualdades sociais. Deveria ser óbvio. Para nós que somos humanistas, progressistas, é óbvio isso, mas está sendo cada vez mais difícil hastear essas bandeiras, tá? Outro ponto muito importante que o Lula mencionou, muito importante, humanista até a última célula, é a defesa dos palestinos. E chamar pelo nome, como a ONU recentemente o fez,
o Estado de Israel, capitaneado pelo nazifascista Benjamin Netanyahu, criminoso de guerra, né? Os nazifascistas são criminosos, nós sabemos. Bolsonaro é um criminoso condenado no Brasil, Trump deveria ser um criminoso condenado nos Estados Unidos, porque é um criminoso, apoiou lá a invasão do Capitólio, e o Benjamin Netanyahu é, é alguém que foi arrolado como réu pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. O Brasil se colocou junto com a África do Sul no processo movido contra o Estado de Israel pelo que está acontecendo com os palestinos. Já disse que a Janja usou uma blusa ali, né? Palestina, para mostrar o seu apoio ao povo palestino. E aí, gente, o Lula colocou que está acontecendo um genocídio, que a utilização da fome, da sede, do alvejamento de pessoas que buscam alimentos, a destruição da infraestrutura, das casas, a destruição de escolas, hospitais, bibliotecas, a limpeza étnica, isso tem que ser chamado pelo nome e responde pelo horror de genocídio. O que é que o mundo vai fazer para parar isso? Os Estados Unidos são chafurdados em sangue e lama por causa disso, porque são os grandes patrocinadores do horror que está acontecendo na faixa de Gaza, e Israel já proclamou, o Netanyahu já proclamou que teria interesse em anexar a Cisjordânia. Eu estive na Cisjordânia, estive na cidade de Belém, que fica, cidade natal de Jesus Cristo, que fica a cerca de 15 minutos de Jerusalém, de ônibus ali, e estive lá. É uma cidade majoritariamente árabe, né? Árabes muçulmanos em sua maioria, mas também árabes cristãos, né? E eu também fui a Hebron, Ramallah, né? São cidades grandes, gente, com uma quantidade significativa de palestinos. Vai haver limpeza étnica ali, essas pessoas vão ser expulsas de suas casas, dos seus lares. Isso é crime de guerra. Vão matar as pessoas, vão bombardear suas casas. Vai ser gente, vai ser uma carnificina. Muitas vidas israelenses também vão ser mortas, porque ali vai ser como já está acontecendo uma disputa encarniçada em Gaza, cerca de 90% da faixa de Gaza destruídos. Então o Lula trouxe o nome e chama o mundo para não só para o reconhecimento do Estado palestino, da existência do Estado, da necessidade de existência do Estado palestino, como chegou a dizer que é um absurdo que o país anfitrião, no caso os Estados Unidos, não tenha permitido que o Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina, pudesse falar na Assembleia Geral da ONU. Vocês percebem? No momento em que países europeus, por exemplo, o Reino Unido, que está lá no imbróglio da formação do Estado de Israel, que eles tenham reconhecido a existência do Estado palestino. Percebem, não? Olha, gente, eu espero que haja tempo de formação do Estado palestino, e eu digo por quê? Porque talvez não sobrem palestinos. O Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, chegou a dizer que quando os países estiverem dispostos, os Estados Unidos e a Europa estiverem dispostos a reconhecer a existência do Estado palestino, já não haverá mais palestinos. Então o Lula pôs o dedo nessa ferida, não é nem ferida, né? Isso é uma metástase, uma coisa simplesmente atroz, terrível, né? E trouxe à tona essas questões fundamentais. Falou também, é claro, é muito importante, que o Brasil é um Estado soberano, que o Brasil julgou os golpistas do 8 de janeiro de 2023 e até de antes, que nós sabemos que Bolsonaro e Caterva, esses criminosos condenados, planejaram um golpe de Estado, fizeram ações executórias e depois estiveram por detrás ali do 8 de janeiro de 2023, num processo que remonta a 2021-22. Lula mencionou, inclusive, que houve planos para matar a ele, presidente reeleito em 2022, ao Alckmin,
vice-presidente e eleito, e ao Michel Temer, ó, ao Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que o Brasil conferiu amplo direito de defesa, que as instituições brasileiras conferiram amplo direito de defesa aos réus. Pela primeira vez, golpistas foram postos no banco dos réus, tiveram amplo direito de defesa e foram condenados segundo a lei. E que isso mostra, sem sombra de dúvida, de funcionamento devido, ao menos, das instituições democráticas. E nós sabemos como foi difícil para fazer isso, e nós sabemos as movimentações golpistas continuadas que ainda estão sendo feitas. É PEC de anistia, é PEC de dosimetria, é foto de Paulinho da Força com Aécio Neves e Michel Temer. Paulinho, que foi favorável ao golpe contra Dilma Rousseff, Michel Temer, que é o golpista mor, e Aécio Neves, que abriu a boca de lobo do golpismo no Brasil, e até do nazifascismo, ao não aceitar o resultado eleitoral da eleição presidencial de 2014, quando, por uma diferença de 3 milhões de votos, o Aécio Neves era o candidato do PSDB à época, foi derrotado pela presidenta Dilma Rousseff. Então, Lula fez questão de colocar, foi aplaudido em pé quando falou que o Brasil é soberano, também foi aplaudido quando chamou pelo nome o que o Estado de Israel, encabeçado por Netanyahu, agora está fazendo contra os palestinos. Repudiou a ação do Hamas, chamou a ação do Hamas de terrorista, de repudiável, de inaceitável, e tendo feito essa colocação, coisa que o Brasil fez já à época, no 8 de outubro de 2023, já à época, tendo feito isso, depois desceu o sarrafo no horror do genocídio perpetrado contra os palestinos. Então, o discurso do Lula traz questões fundamentais, se lembrou do Papa Francisco, da missão humanista do Papa Francisco, e, salvo engano, o Papa Leão aí, o novo Papa, teria dito recentemente, me confirmem, me corrijam se eu estiver enganado a esse respeito, mas o Papa Leão, o novo Papa, teria dito que sua missão não é uma missão de ações político-mundiais, mas sim a pregação do Evangelho. Se o Papa Leão XII, agora me corrijam aí, me colocam a numeração ali do Papa, né? Se o Papa disse isso de fato, eu vou pedir a ele que leia o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Ele não deve conhecer. Porque se ele está dizendo que pregar o evangelho não implica ter ações políticas assertivas no mundo de hoje, aliás, em qualquer momento da história, e sobretudo no mundo de hoje, ele certamente deve ver Jesus Cristo numa moldura da parede e não na vida real. Por quê? Papa, se não tiver mundo, não tem vida. E se não tiver vida, não tem cristianismo. Porque Jesus Cristo está falando da salvação da vida. Se não tiver natureza, não tem vida. Se não tiver emprego, só tem fome, pobreza, miséria e a desagregação do tecido social. Ao lado de quem Jesus Cristo estaria hoje? Olha, certamente estaria ao lado daqueles e daquelas como Lula que querem acabar com a fome no mundo. Disse, inclusive, que o Brasil teve a honra de ter sido mencionado ainda uma vez pela FAO, a Organização para o Combate aí a desnutrição, né, a inanição no mundo, de ter saído ainda uma vez do mapa da fome. Lembremos que o Brasil voltou ao mapa da fome durante o desgoverno nazifascista Jair Bolsonaro, o criminoso condenado, né? Então, o Brasil agora sai do mapa da fome e o Lula menciona isso, tudo muito importante. Então, gente, o discurso do Lula, diferentemente daquele discurso vexatório pronunciado pelo Bolsonaro no ano de 2019, né? Um discurso completamente vexatório. O Bolsonaro tem uma dificuldade de articulação das palavras, de formação frasal. A gente sabe a dificuldade intelectual que o Bolsonaro tem, né? Não é nada de novo para nós. Lamentamos profundamente aqueles que se espelham numa figura tão desqualificada como o Bolsonaro, né? E agora condenado, uma figura condenada, inclusive, condenada com fartíssimas provas, né? Não é só convicção, né? Então, aqui a gente tem uma dimensão histórica importante e
Posteriormente, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, no seu pronunciamento, no seu discurso, também o Donald Trump, aquela figura que um parquíssimo vocabulário, né? O Donald Trump, então, disse que chegou a encontrar o Lula nos corredores ali das Nações Unidas, imaginem, né, os corredores das Nações Unidas, ali na primeira, se eu não me engano, na primeira avenida em Nova York. Quando eu fui a Nova York, em dezembro de 2014, portanto, há quase 11 anos, estava morando lá em Chicago na época, fui a Nova York, é uma cidade, não é meu tipo de cidade, longe de ser o meu tipo de cidade, aliás, perto lá de Nova York, umas 4 horas de busão. Aí sim tem uma linda cidade nos Estados Unidos chamada Boston, onde fica a Universidade de Harvard, e o MIT também, uma bela cidade, histórica cidade, com controle. Washington, D.C. também é uma cidade muito bonita, São Francisco, uma bela cidade nos Estados Unidos, a Filadélfia, só para não dizer que eu fico falando mal dos Estados Unidos toda hora, porque do governo dos Estados Unidos eu tenho muito mal para falar, mas tem coisas muito interessantes por lá, e a cidade de Boston é muito histórica. Mas Nova York tem coisas interessantes. Agora você vai para o inverno em Nova York, é rigoroso. Eu estive lá em dezembro de 2014. Mas tem o Central Park, ela é um parque muito bonito, sem sombra de dúvida. Você entra num vagão de metrô em Nova York, você realmente ouve 30 línguas, não é brincadeira. É chinês, é japonês, é português, é espanhol, é russo, é ucraniano, é italiano, é francês, é holandês. Gente, é Swahili, você ouve muitas e muitas línguas de verdade. É um metrô antiquíssimo, é um metrô, olha, em estado de conservação péssimo em determinados lugares, com estações sujas, tem ratos, tem baratas, é um metrô sujo muitas vezes, tá, gente? Negócio bem problemático, mas está lá, em Nova York, e o Trump cruzou ali com o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, e para o desespero dos seguidores do criminoso condenado Bolsonaro, o Donald Trump disse que encontrou o Lula, viu o Lula, achou o Lula simpático, achou o Lula um cara legal, falou que só faz negócios. Olha o conceito. Ai, meu pai eterno. Olha o conceito de relações internacionais do Trump. Business. Ai, a que vala o mundo chegou, né? Para um líder dos Estados Unidos ser tão desqualificado quanto o Donald Trump. Mas ele disse lá que só faz negócios com pessoas de quem ele gosta, né? Numa colocação completamente desqualificada, como se faz. Vejam, o Lula, vocês acham que o Lula tem alguma simpatia pelo Trump? É óbvio que ele não tem, mas política, gente, é a arte de você sentar à mesa justamente com aqueles de quem você discorda. Você tentar chegar a negociações e acordos. E é muito importante, sim, que o Brasil, sofrendo sanções dos Estados Unidos, possa ter um termo de negociação. Então, o Trump chegou a dizer que está disposto a encontrar o Lula na semana seguinte, na próxima semana. Vamos torcer para que isso aconteça, para que o Lula, com a sua grande habilidade negocial, possa arrancar ali alguma coisa interessante para o Brasil, desse tipo de truculência, de unilateralidade, de brutalidade dos Estados Unidos com essas sobretaxações. Então, eu chamaria atenção. O Lula, inclusive, se lembrou do nosso querido Pepe Mujica. E eu quero dizer aqui, gente, sendo uma pessoa frugal, o que é isso? Sendo uma pessoa simples, uma pessoa. Quem estiver assistindo a essa aula e que estiver disposto ou disposta a assistir as outras aulas do canal, eu gostaria de pedir às pessoas que soubessem do seguinte: eu não acho que ser rico é objetivo de vida. Ter dignidade econômica certamente é muito importante. Não acho que o dinheiro é o fim, o objetivo da vida. Eu acho que o dinheiro é pura e simplesmente um meio. Acho que a construção da subjetividade é o objetivo da vida e deveria ser o objetivo de cada pessoa, tendo, claro, as oportunidades de estudar, de ter uma moradia condigna, saúde condigna, se desenvolver. Tenho abjeção por pessoas que não quero conviver com pessoas que acham que roupas de marca, carros de marca, fortuna, que pessoas que julgam os demais por isso. Então, eu considero, assim, a gente até profissionalmente, eventualmente, você entra em contato com pessoas assim, mas certamente não permanecem no meu canal
ou nos cursos da Universidade Virtual do Vassoler, porque eu desço tanta borracha nisso, eu desço tanto látego nisso, que a pessoa não vai gostar, né, de ficar ouvindo essas coisas, né, porque aí um discurso como esse cai como uma bomba na superficialidade da pessoa, a pessoa vai embora. Eu estou dizendo tudo isso porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Pepe Mujica, e o Pepe Mujica ele fazia um debate que hoje na esquerda não está posto, porque se coloca a noção de desenvolvimento, se coloca a noção de crescimento energético como se o mundo pudesse comportar isso. É bem verdade que o Lula disse que depois de 200 anos de emissão de gases fósseis, os países desenvolvidos querem vetar aos subdesenvolvidos ou ditos emergentes a autonomia energética e produtiva. A questão, gente, e de fato isso é muito injusto, sem sombra de dúvida. Porém, gente, ou nós conseguimos encontrar como humanidade fontes alternativas de energia, ou acabou o planeta. E logo, logo nós vamos assistir, né? E logo, logo nós vamos assistir. Deixa eu mandar um tchau aqui, tem apoiador do Bolsonaro aqui. Tchau, amigão, um forte abraço. Não sei o que você está fazendo aqui. Tchau, tchau. É proibido, tá? Aqui no meu canal do YouTube, manifestações em prol do nazifascismo brasileira são proibidas. Proibidas. Quem quer aniquilar o outro, quem quer aniquilar a alteridade, não pode ficar aqui. Tá? Esse é o limite da democracia nesse canal. E, aliás, se nós tivéssemos conseguido fazer com que apologistas da última ditadura militar fossem presos, perdessem o mandato, fossem presos, o Bolsonaro não teria sequer conseguido se candidatar a presidente em 2018, tendo perdido ali o seu mandato de deputado federal e eventualmente tendo ficado inelegível. Tá? Então, o Pepe Mujica faz uma discussão. Gente, o socialismo falava um século atrás, e colapsou, nós sabemos, mas falava um século atrás, de tomar o poder das sociedades para fazer as pessoas trabalharem menos. As pessoas emancipadas querem ler, querem ver grandes filmes, ouvir música, olhar os pássaros, querem trabalhar menos, deixa a máquina trabalhar. Se você conseguir fazer uma distribuição que as sociedades não conseguem fazer, e sobretudo os oligopolistas e concentracionistas de renda não permitem, as pessoas vão poder trabalhar menos. Esse deveria ser o objetivo. Quando eu penso numa colocação do Thoreau, grande escritor estadunidense, de que tudo aquilo que você faz na vida deve ser medido não pela quantidade de dinheiro que se ganha, mas por quanto tempo você perdeu, foi drenado da sua vida para você fazer algo. Eu que tenho um amor muito grande pela leitura, pelas artes, pela literatura, pelo cinema, por uma bela conversa, essa semana, anteontem, estamos na quarta-feira, nessa última segunda-feira, tive o enorme prazer de conhecer pessoalmente o Gilberto Coimbra e sua irmã Denise Coimbra. Fomos a um restaurante, a Cantina do Didio, aqui na Rua dos Pinheiros, em São Paulo. Aliás, recomendo a todo mundo aqui de São Paulo, e que também, quem vier visitar São Paulo, a grande Cantina do Didio, que é um restaurante maravilhoso ali na Rua dos Pinheiros. Batemos um papo a tarde toda. Isso é vida. Essa é a dimensão. Agora tem pessoas, gente, que já tem eventualmente o suficiente para estar tranquilo, e a pessoa está pensando em multiplicar, querer mais, não tem tranquilidade, não tem sossego. Por quê? Porque essa pessoa é vazia a ponto de querer se sobressair em relação aos demais. Sabe sabe de quem eu quero ser melhor? De ninguém, gente. Talvez em relação a mim mesmo. Escrever melhores livros, dar melhores aulas, mas eu não quero passar por cima de ninguém. Aliás, eu já não tenho nem mais paciência para ficar conversando com pessoas que ficam com queda de braço em relação a mim ou em relação a quem quer que seja. Uma conversa numa boa, trocar ideias. Esse é o projeto político do Pepe Mujica. Aliás, um ano e um mês atrás, eu estive lá em Montevidéu, a capital uruguaia, me lembrei do nosso querido Pepe Mujica. Nos vídeos das viagens de Vassoler que eu fiz lá no Uruguai, falei do querido Pepe Mujica e identifiquei em Montevidéu uma calmaria, uma tranquilidade ao redor da Avenida 18 de Julho.
Os uruguaios muito mais tranquilos, nada megalômanos, por exemplo, Buenos Aires, uma capital bonita, eu admito, mas megalômana. Quer dizer, com aqueles prédios, querendo se sentir uma Europa, não admitindo uma identidade sul-americana. Sabe, com todo respeito à grande literatura argentina, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Roberto Art, e sobretudo aí o Ernesto Sábato, que é meu preferido, fui até a casa dele em santos lugares, nas imediações ali de Buenos Aires, mas o meu espírito está em Montevidéu, gente. Uma cidade tranquila, sossegada, pacata, aquela ciudad vieja de Montevidéu, sem falar de Colônia do Sacramento. Olha, se aquele centrinho de Colônia do Sacramento fosse um pouco maior, é um dos lugares mais bonitos aqui da América do Sul, a nossa querida Colônia do Sacramento, que nos remonta e nos remete às cidades históricas das nossas também queridas Minas Gerais, né? Tiradentes, Ouro Preto e tudo mais, né? Em Mariana e assim por diante. Então, essa discussão é pouco feita, né, no campo da esquerda, falando em empreendedorismo, em desenvolvimento, esses temas. Ai, olha, gente, que nos cansam profundamente. Só que é o fato de que as pessoas estão relegadas cada vez mais pela esfera produtiva, que contrata cada vez, absorve cada vez menos pessoas e precariza cada vez mais os trabalhos. Então, temos aí grandes desafios que me parece que no discurso do Lula foram contemplados. Então, era essa a discussão que eu queria fazer com vocês, falando aí sobre, analisando aí o discurso do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião de mais uma Assembleia das Nações Unidas. Corroboro as críticas da China e da Rússia à ONU. Quer dizer, a ONU não está sendo capaz de parar o genocídio palestino. Com atraso, com bastante atraso, admitiu, né, o óbvio e o ululante, que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Mas demorou bastante para admitir. E vai fazer o quê? Vai mandar tropas? Israel vai ser coagido a parar o que está fazendo contra os palestinos em Gaza? Vai ser coagido? Deveria. E aí, vai ser sancionado? Quais vão ser as resoluções? Percebem? Além do que, né, o Lula falou sobre a questão de chegar a uma situação realista para garantia de segurança de ambos os países na Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia. Tá? Trouxe essas discussões. Mandar um abraço aqui para minha querida amiga Maria Nilza Serf. Um forte abraço para Maria Nilza, minha querida amiga e aluna da Universidade Virtual do Vassoler, falando da cidade de Santos, cidade natal do meu pai João Olavo. Um forte abraço a todo mundo de Santos, sobretudo ali do bairro Canal 4, em Baré, Rua Benjamin Constant, onde morava ali o meu pai João Olavo na sua infância, onde morou na sua infância e começo da adolescência. Tá bom, gente? Então é isso, gente, é isso que eu tinha a falar para vocês em mais essa aula ao vivo aqui com o Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Tá bom, gente? Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção!